o meu coração era vazio. Eu não te buscava, ó Deus. Eu nem sabia que o meu pecado poderia me entristecer. Num instante me fez seu amigo. Segurou firme a minha mão e perdoou todos os meus erros. E a ti eu quero dar toda a honra. No céu eu só tenho a ti, sim. Tenho a ti, nada mais quero na terra. No céu eu só tenho a ti, sim. Tenho a ti, nada mais quero na terra. Ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, Deus será minha força, será minha herança eterna. No céu Eu só tenho a ti, sim. Tenho a ti, nada mais quero na terra. no céu eu só tenho a ti, sim. Tenho a ti, nada mais quero na terra. No céu eu só tenho a ti, sim. Tenho a ti, nada mais quero na terra. No céu eu só tenho a ti, sim. Tenho a ti, nada mais quero na terra. Senhor meu Deus, perdoa o meu pecado. Senhor meu Deus, já que sou teu santuário, fortalece a minha fé, renova o meu coração, fortalece a minha fé, atende a minha oração, pra sempre te adorar, pra sempre em tua presença. Meu Deus, meu protetor, perdoa-me, escuta o meu clamor. Cante pra Deus, Senhor. Senhor, Senhor meu Deus, já que sou teu santuário, fortalece a minha fé, renova o meu coração, fortalece a minha fé, atende a minha oração, pra sempre te adorar, pra sempre em tua presença. Meu Deus, meu protetor, perdoa-me, escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, escuta o meu clamor. Cantarei, ó Deus eterno, tua justiça e teu amor.
Tu me ensinas, tu me guias, eu te sigo com temor. Me criaste, me formaste cada parte do meu ser. Antes mesmo que eu fale, sabes o que vou dizer. Tua presença está sempre por onde estou. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu voar Ao léu, tu me guias. Se eu fugir pro norte ou pro sul, estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver. Para que eu possa ver tudo que me ensinaste, o que queres que eu seja. que eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. Tua presença está sempre Por onde estou, se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu voar ao léu, tu me guias. se eu fugir pro norte ou pro sul. Estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver Para tudo que me ensinaste, o que queres que eu seja. Que eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. Vamos cantar a canção da ceia, né? As crianças vão para a salinha. Nós continuaremos aqui. Vamos dar continuação. Você pode sentar para nós continuarmos nosso tempo com Deus, fazer esse momento da ceia. Vamos cantar um louvor? Humilhe-se diante de Deus. humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. E E Ele exaltará. E Ele exaltará. graça santa de Jesus. Oh, graça santa de Jesus. Graça santa de Jesus. Oh, graça santa de Jesus. Salvou-me com poder. Salvou-me com poder. Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo.
Bom dia, irmãos e igreja. Esse momento da ceia do Senhor é um momento muito importante para nós, um momento muito importante para o próprio Jesus Cristo. Ele próprio instituiu para que a igreja, toda vez que se reunisse, fizesse esse momento na comunhão entre os irmãos. E esse momento, ele é um momento de reflexão, é um momento em que nós olhamos para Deus, olhamos para Cristo e olhamos para tudo aquilo que recebemos do ato de amor de Deus em nossas vidas. Eu quero ler uma passagem que vai falar de muitas coisas, mas eu quero fazer um trecho dela que vai dar uma ênfase num ponto muito importante sobre a ceia do Senhor, para ajudar a gente na reflexão, que é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Carta de Paulo, do apóstolo Paulo para a igreja, para os coríntios. Diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até aqui, né? Então, para Jesus era muito importante que quando a igreja se reunisse, ela fizesse um memorial sobre a morte de Jesus. O que foi a entrega do corpo dele na cruz, o que foi o sangue dele derramado na cruz. Por que Jesus deu esse espaço de entregar o próprio corpo e derramar o próprio sangue, né? Foi em favor de quem, né? E aí Jesus fala que quando ele entrega o próprio corpo, foi em favor de cada um de nós. Então é um ato de amor por nossas vidas. E ele fala que quando ele entrega o sangue dele, que significa morte, ele está construindo ali uma nova aliança entre nós e Deus. E aí ele fala no final que toda vez que vocês fizerem isso, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, Ele quer deixar para nós, para nossa reflexão, que o preço de tudo que nós temos hoje, da nossa relação com Deus, da nossa vida espiritual, da nossa comunhão, da igreja, o preço de todas essas coisas foi a morte dele. Então a igreja precisa sempre lembrar disso no momento da ceia. E aqui, se você olhar mais um pouquinho para baixo, no versículo 28, Jesus ele dá essa ênfase e o apóstolo ele reproduz para a igreja dizendo o seguinte, no versículo 28: Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, né? Então, por mais que seja um momento realizado em comunhão, como igreja, né? Juntos, o pão ele é repartido, o cálice ele é dividido, ainda assim é um momento particular, é individual, é uma reflexão sobre sua vida, seu coração, em que lugar a morte de Jesus está na sua vida, e se a morte de Jesus tem valido a pena na sua vida. Se a morte de Jesus, ela tem valido a pena ou ela foi em vão na nossa vida. Então essa reflexão é muito importante agora no momento da ceia, e é o maior pré-requisito para que você participe da ceia. É você examinar o seu próprio coração, examinar você mesmo. Então eu queria muito animar cada um de nós a celebrar esse momento com esse coração e que Deus nos abençoe nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por o Senhor nos resgatar, Pai, o Senhor entregar a sua vida em favor de nós, o Senhor derramar seu sangue para construir uma aliança que hoje nós temos com Deus, e queremos pedir que o Senhor nos ajude a nunca esquecer, Pai, que o preço de tudo que temos e somos é a sua morte, Pai. É um ato de amor que envolveu morte, envolveu um preço altíssimo, Pai, que é a vida do seu Filho, e queremos dar valor a essa vida entregue, Pai, vivendo a nossa fé de todo o coração, Pai. Muito obrigado por esse momento que nos ajuda, nos fortalece individualmente, Pai, e nos faz refletir, Pai, sobre nossas decisões, sobre nossa própria vida. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém.
Esse agora é o momento das ofertas. Então, é um momento em que nós refletimos sobre a generosidade de Deus, tudo aquilo que Deus tem nos dado e como podemos usar todas essas coisas para a glória dele. Eu queria ler uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e o versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre algumas contribuições para algumas igrejas que estavam passando necessidades severas por questões de fome, questões climáticas. E aí algumas igrejas estavam fazendo movimentações para contribuir e ajudar. E aí um grupo, que era um grupo muito pobre, de pobreza extrema, eles têm um ato de generosidade que chama a atenção de várias igrejas. E aí o apóstolo Paulo, ele usa esse modelo para todas as igrejas, né, sobre generosidade, mesmo você tendo pouco. Ele diz assim, ó, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele começa falando o exemplo desse grupo, que era um grupo muito pobre, e mesmo assim estava contribuindo, né, para ajudar os mais necessitados, e ele anima essa igreja, além de seguir esse exemplo, a se inspirar em Deus, pensar o seguinte, ó, Deus, ele vai fazer com que você cresça, com que o pão ele chegue à sua mesa, e para que de alguma forma você possa ser generoso em alguma ocasião. E essa generosidade que vai vir a partir da sua mão, ela vai resultar em ação de graças a Deus. Então é uma maneira de a gente observar tudo aquilo que Deus tem dado a nós, né? Deus, ele supre as nossas necessidades, Deus, ele supre os nossos sonhos, os nossos desejos. Porém, Deus faz todas essas coisas para que possamos ser instrumentos de generosidade para as necessidades que estão ao nosso redor, né? Para as pessoas que estão próximas a nós, as necessidades da igreja. E aí o momento da oferta faz parte dessas expressões de generosidade que dedicamos a Deus. E quando vivemos num mundo que é extremamente materialista, num mundo que incentiva extremamente o acúmulo, e mesmo vivendo nesse mundo, você se torna generoso por causa de Deus, você glorifica o nome de Deus. Então eu queria muito que a gente se inspirasse não em como funciona esse mundo, mas em Deus. E que a nossa generosidade seja inspirada no coração do próprio Deus, uns com os outros. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é bondoso, é generoso. O Senhor é quem tem suprido todas as coisas na nossa vida, Pai. E o Senhor tem dado mais do que precisamos, Pai. O Senhor tem dado tudo com abundância. Queremos muito agradecer por isso. E queremos pedir que o Senhor nos use como ferramenta, instrumento de generosidade do Senhor na vida de outros, Pai. São tantas necessidades, Pai, estão ao nosso redor, de irmãos, de familiares, pessoas que cruzam o nosso caminho, Pai. Queremos pedir que as nossas ofertas, Pai, a nossa generosidade, ela seja usada e glorifique o Teu santo nome nesse mundo, Pai, que não enxerga, Pai, o coração das pessoas, não enxerga, Pai, a alma e as reais necessidades, Pai. Queremos que o Seu nome seja glorificado através disso, Pai. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos pôr de pé? E durante esse tempo a gente vai cantar esse louvor e você pode fazer sua oferta. Já se vê a luz de um novo dia, é a terra nova que o Senhor nos prometeu. O mundo sem fé, sem amor, sem esperança, nos espera ansioso para ver a libertação.
batalha e no final o amor nos susterá. O Senhor é a força do seu povo, seu amor nos preenche de valor e convicção. Os homens sem Deus são desertos solitários. O mundo necessita conhecer o amor do nosso Deus. Senhor, vem guiar-nos na batalha, Senhor, vem guiar-nos na batalha. Com triunfo na batalha e no final, A esperança brilhará. Senhor, vem guiar-nos na batalha. com triunfo na batalha e no final, A esperança brilhará. Podemos sentar. Então, irmãos, amigos, dando seguimento aos estudos dos evangelhos, nós estamos estudando o Sermão da Montanha, que são aquelas palavras e ensinamentos de Jesus que ele profere no capítulo 5 de Mateus, e a gente está usando a perspectiva de que Jesus está falando sobre si mesmo ali, naquele sermão. Quando Jesus fala de alguns valores de Deus, do coração de Deus, Jesus está falando sobre o que ele pensa e como ele vive. E Jesus ele se torna para nós um modelo de como viver e o que pensar para seguirmos a Deus, de termos uma relação com Deus. Então nós, quando formos ler o Sermão da Montanha, a gente tem que pensar assim: eu quero enxergar Jesus aqui nessas palavras, a vida de Jesus. E se eu conseguir enxergar a vida de Jesus e começar a viver como Ele, eu vou encontrar um caminho para me relacionar com Deus. Então a gente está seguindo uma série de aulas, são 8 aulas que nós vamos trabalhar nos domingos, falando sobre alguns desses valores expressos no Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5, do 3 ao 12. Pode passar aí. Hoje nós vamos estudar esse trecho de Mateus capítulo 5, versículo 3. Aí a Escritura ela diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, né? Aqui o Jesus ele está falando sobre uma condição espiritual que é chamada de pobreza de espírito. E aí Jesus ele está apontando para uma situação em que você se sente carente de Deus. Você se sente assim pequeno em relação a Deus. Você sente que você necessita espiritualmente da presença e da ajuda de Deus. E ele fala que as pessoas que têm esse coração, né, essa busca, essa carência das coisas de Deus, né, elas não se sentem autossuficientes, elas não se sentem totalmente preenchidas de si mesmo. Pelo contrário, elas sentem que precisam dar um passo na direção de Deus para serem completas. Dessas pessoas vai ser o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus ele anuncia durante toda a sua vida, os 3 anos de vida, em vários episódios, usando parábolas, fazendo milagres, ensinamentos, né? Sempre apontando, gente, vai vir um reino de Deus, né? Deus ele vai reinar na vida das pessoas agora. Deus vai ser o rei, nós vamos ser os servos. E aqui ele dá um caminho para nós. É um caminho que está ligado ao seu interior, ao nosso coração. Não é algo que você compra, não é uma roupa que você veste, não é um produto que você adquire, não é um bem material, não é um jeito de falar. Ele fala assim que o caminho para o reino dos céus está ligado a uma condição interior. É uma coisa assim dentro de você, que tem a ver com seus desejos, com seus pensamentos, com o que você quer da sua vida. Quem vai decidir as coisas do seu interior? São as pessoas de fora? São seus familiares? São seus amigos? São as pessoas que trabalham com você? Não.
Só quem pode decidir algo sobre seu interior é você mesmo, sou eu mesmo, né? Então é um momento em que Deus está diante de nós. É você e Deus, né? Então o coração é isso, é o único lugar onde Deus está diante de nós sem ninguém. E aí o caminho do reino dos céus está ligado a você ter algo no seu coração, que é a pobreza de espírito, que é você ter um coração humilde. É esse tipo de condição, né, que está muito ligado a você ser participante do reino dos céus, né? E aí a gente observa, que na vida de Jesus, que quando Jesus vai falar sobre humildade, sobre pobreza de espírito, Jesus está falando assim da sua própria condição. Jesus está falando da sua própria vida, Jesus está falando dos seus próprios atos, Jesus está falando das suas próprias palavras, porque você vai observar a humildade em tudo que Jesus faz, em tudo que Jesus disse, em todas as situações que Jesus participou. Jesus sempre participou, se envolveu, andando com um coração humilde diante de Deus. E isso fica mais ressaltado ainda, sabendo que antes de Jesus estar entre os homens, Jesus estava à direita de Deus, como o Deus Criador, no local de glória, no lugar do Criador, né, do Criador de todas as coisas. E aí Jesus ele se rebaixa, vai se rebaixando, até chegar à condição de homem, para que pudéssemos ser amados por Deus. E não só bastasse isso, ele chegar na condição de homem, ele chega na condição de um homem humilde, que ele podia chegar na condição de um rei, um homem rei, um homem lá com a sua tropa, com o seu trono, né, com o seu exército, com a sua glória, o seu poder. Mas não, ele chega na condição de um homem humilde. Ele vai mais para baixo ainda, e em uma condição abaixo até mesmo dos homens, né? Porque Jesus, para poder se comunicar com os homens, ele precisa se rebaixar muito. Jesus ele sofre muitas humilhações, Jesus sofre muita perseguição, e Jesus aceita isso, mesmo sendo um Deus todo-poderoso, que podia fazer assim, ó, estralar um dedo e tudo acabar, todas as pessoas que estavam ali perseguindo, ofendendo ele, ó, serem fulminadas, ó, com um dedinho assim, ó. Jesus se submete a tudo isso, porque ele andou com um coração humilde. Ai de nós, se Jesus tivesse vindo sem um coração humilde. Mas não, ele veio com um coração humilde. Por isso que nós conseguimos tocar em Jesus, Jesus conseguiu tocar em nós. Por isso que um pobre conseguia chegar na presença de Jesus, Jesus chegava na presença dele. Por isso que um doente, leproso, Jesus era capaz de tocar nesse doente, esse doente era capaz de chegar na presença de Jesus. Por isso que Jesus, ele, com as pessoas que eram consideradas discriminadas, né, por sua condição social, né, como prostitutas, cobradores de impostos, Jesus conseguia chegar na presença delas, e elas conseguiam chegar na presença de Jesus. Só se conseguiu isso por causa da humildade de Jesus Cristo, né? Então, Jesus é o humilde. Essa imagem aqui eu gosto muito dela, que é Jesus no barco, na tempestade, né? E lá aquela tempestade, aquele mar bravio, o episódio em que Jesus está com os discípulos no mar da Galileia, aquela tempestade, aquela aflição, né? E eu olhei para essa imagem e falei, rapaz, precisava Jesus passar toda essa agonia. O Deus Todo-Poderoso, ali no meio daquela confusão, tá todo mundo ali aperreado, arrancando os cabelos, querendo se jogar na água, e Jesus ali, ó, segurando nas cordas, tal, né? Como um ser frágil, como alguém que não tinha condição nenhuma ali, né, de se proteger de nada, né? Mas assim, se colocando como igual, né? Vocês estão aflitos, eu estou aqui com vocês, né, segurando a mão dos discípulos. Precisava Jesus passar por isso, uma humilhação dessa. Isso é a humildade de Jesus, porque Jesus sabia que só assim ele ia chegar no coração da humanidade. Só assim ele ia chegar no seu coração, no meu coração, se ele se humilhasse ao máximo. Por causa do quê? Do nosso orgulho, né? Então, irmãos, passa aí a próxima slide. Em Tiago 4,6, tem essa escritura que diz assim, ó, está escrito, ó, Tiago 4,6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças
aos humildes, né? Então a Escritura ela vai falar assim sobre o que é o oposto da humildade, é o orgulho. Então há uma grande dificuldade na humanidade, em nossos corações, lidar com esse pecado chamado orgulho, que ele é o oposto da humildade. Enquanto a humildade ela faz com que a gente se esvazie, se rebaixe, se torne acessível, acolha, dê passos na direção das pessoas. O orgulho ele faz o contrário. Ele faz a gente se tornar autossuficiente, se sentir todo poderoso, se isolar, criar barreiras entre as pessoas, não sentir necessidade nenhuma de ajuda. Eu sozinho eu posso. E esse coração é um coração que não consegue se relacionar com Deus. Por isso que Deus ele se opõe tanto ao orgulho. O orgulho faz com que cada um de nós, com que a humanidade se afaste de Deus. E a humildade é o caminho para Deus. Então Deus ele tem muita tristeza, ele tem muita aflição quando ele olha o orgulho em nossos corações, porque é uma barreira que se constrói entre nós e Deus. O orgulho ele tem a aparência de que ele está nos fortalecendo, está nos protegendo, está nos deixando grandão, forte, mas na realidade o orgulho é um sinal de fraqueza, de medo, de covardia, de falta de vulnerabilidade, falta de confiança, falta de autoconfiança. Então o orgulho é um sinal de fraqueza e é algo que destrói a própria vida, a nossa própria vida. E aí Deus querendo conceder graça, né, à humanidade, a cada um de nós, e aí Ele fala assim que o caminho para que Deus conceda graça é transformar o nosso coração num coração humilde. Então passa por uma decisão. Como eu falei, é uma decisão dos meus vizinhos, é uma decisão da minha família, é uma decisão da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, é uma decisão do meu chefe, é uma decisão dos meus irmãos, é uma decisão do rapaz da televisão, é uma decisão do influencer que eu assisto. Não, é uma decisão sua. Passa pelo seu coração, a decisão entre ter um coração humilde ou se manter com um coração orgulhoso. E a consequência disso é se relacionar com Deus ou não conseguir se relacionar com Deus. Jesus aqui nessa imagem, ele está orando no Getsemane, ele está pedindo a Deus ajuda e forças para enfrentar o caminho da cruz, que ia ser um caminho de muita dor física, dor emocional, né? E aí ele está ali numa postura humilde. E sabe quem está do lado de Jesus aqui? Os discípulos. E os discípulos vendo isso, podia chegar assim: Jesus, rapaz, tu é doido, tu vai mostrar fraqueza na frente dos caras aqui. Tu é Deus, pô, fica ali, ó. Se tu quer orar, ó, vai ali, se esconde ali, ora. Vai mostrar fraqueza para essa galera aqui. Aí vai falar: eu sigo um Deus fraco, ó. Tá ali Jesus chorando, ó, vê que camarada fraco. O homem não chora, ó, Jesus chorando, vê a fraqueza ali, tá, né? Mas isso é humildade. E se os discípulos quisessem seguir esse caminho de Jesus, eles precisariam ter esse mesmo coração de Jesus. Humildade, demonstrar fraqueza, ser vulnerável, né? É o que Jesus fazia ali, né? Passa aí. Aqui a gente tem um exercício da mesma situação com os dois corações, né? O coração com orgulho. Alguém chega para você, queria te ajudar, que eu percebi isso aqui em você, que você precisa melhorar e mudar isso, né? Coração com orgulho, sem chance, é você que acha isso, essa é a sua opinião. Coração humilde, eu vou refletir sobre o que você falou, muito obrigado. Coração orgulhoso, Deus, eu sou a pessoa mais comprometida e esforçada. Um coração com humildade, Deus, eu sou o pior dos pecadores. Coração com orgulho, eu me sinto mal, ninguém reconhece o grande trabalho que eu faço. Um coração com humildade, o que eu faço é tão pouco, só é aceito pela misericórdia de Deus. Um coração com orgulho, eu posso fazer tudo.
coração com humildade. Só posso fazer algo com a ajuda de Cristo e dos irmãos. Então, dependendo do coração, a gente vai ter dois tipos de resposta para situações da vida. E é interessante que essas respostas ou vão nos afastar mais de Deus, ou vão nos aproximar de Deus, né? E o caminho da humildade, ele está sempre apontando para Deus, né? Pode passar. Então a gente vai ver alguns aspectos aqui de Jesus em que a gente vai encontrar humildade. Então o primeiro aspecto é na vida dele, a vida de Jesus. Vamos ver algumas coisas da vida de Jesus, ó. Aí em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, vai falar assim, de como era Jesus. Diz assim, ó: o Senhor Jesus Cristo, embora sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos, né? Então aqui a gente já observa a atitude humilde na vida de Jesus, né? Ele fala assim, que Jesus tinha todas as riquezas do mundo espiritual, material, o cetro, o trono, a coroa. Ele era o próprio Deus Criador, mas ele toma a decisão de se fazer pobre para andar no meio de nós e que através da sua pobreza a gente se tornasse rico, a gente conseguisse uma relação com Deus. Isso é humildade. Isso é uma decisão de humildade. Isso era a vida de Jesus. E aí você tem duas outras escrituras que você pode anotar, que elas vão também auxiliar sobre como era a vida de Jesus, a humildade na vida dele. Filipenses 2:5 e Lucas capítulo 2, que vai falar sobre como Jesus nasceu, né? A maneira humilde como Jesus nasceu. Vê, Jesus vindo para o mundo nascer, né? A gente sabe que Jesus nasceu na manjedoura, né? Num local bem precário. Mas, se a gente pudesse olhar assim para quem era Jesus, eu ia falar assim, Jesus, eu no seu lugar, você sendo o rei todo-poderoso, ó, vá nascer no Hospital Sírio-Libanês, pega uma ala VIP, né? Já basta você estar se rebaixando para se tornar homem, né? Mas até isso, até esses lugares em que Jesus nasceu, conviveu e andou, demonstram as escolhas de humildade que Jesus Cristo optou, e o próprio Deus optou para a vida de Jesus Cristo, né? Então a vida de Jesus era repleta de escolhas de humildade, né? E a ideia da humildade de Jesus era isso, era se tornar pobre, para que essa pobreza se tornasse uma ponte de salvação para as pessoas. Pode passar. Um outro lugar de humildade em Jesus era a dependência de Deus de Jesus. Era uma dependência de Deus muito humilde. Em João capítulo 5, versículo 41, Jesus diz assim, ó: eu não aceito a glória que vem dos homens, né? Isso aqui é um momento que as pessoas estavam querendo glorificar Jesus por causa dos milagres que ele estava fazendo, coisas maravilhosas. Só que o ponto era o seguinte: eles não estavam querendo glorificar a Deus, eles estavam querendo tornar Jesus um rei. E aí, tornar Jesus uma pessoa cheia de privilégios materiais, políticos, econômicos. E aí Jesus falou assim, ó: eu não aceito esse tipo de glória que vem dos homens, né? Eu não vim para isso. Eu não vim para ser glorificado. Eu não vim para ter um lugar de privilégio. Pelo contrário, né? E aí em João 6,38, é outra escritura, Jesus fala assim, ó: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Vê, era a humildade dentro da relação com Deus de Jesus, né? Então a relação com Deus de Jesus envolvia fazer a vontade de Deus, não a própria vontade. Isso é muito desafiante no cristianismo, porque muitas vezes a gente vai na direção de Deus, busca Deus, quer ter uma relação com Deus, mas a gente quer continuar fazendo a nossa vontade. E a gente acha que está tendo uma relação com Deus igual a de Jesus. Só que a relação de Jesus era assim: eu estou indo me relacionar com Deus para fazer a vontade dEle, não a minha. Eu não estou indo para perto de Deus para usar Deus, para Deus realizar meus sonhos, Deus fazer as vontades que eu tenho, né? Isso é você tornar Deus um utilitário. Você vai usar Deus como uma ferramenta para as coisas que você quer.
que se a gente não ficar muito atento ao nosso coração, né, não olhar muito para Cristo, nosso coração ele camba sempre para esse lado, assim, né? Você está lá na rotina religiosa, de igreja, aí quando você vai ver, você está fazendo a sua própria vontade, assim, né? Que é mais interessante para você, né? E aí você começa a esquecer, pô, Deus me chamou para quê? Qual é a vontade de Deus, né? Qual a missão que Deus me deu? Como é que Deus quer que eu trate o meu coração? Por que eu estou fazendo self-service das coisas que eu vou mudar na minha vida e eu não estou entregando toda a minha vida para Deus? Aí você começa a esquecer disso e aí você percebe, poxa, acho que eu estou fazendo a minha vontade e dizendo que eu sou cristão, né? Mas, ó, Jesus ele veio para fazer a vontade do Pai. Então isso tem uma relação com Deus que envolve humildade. E aí a dependência de Deus, de Jesus, envolvia muita humildade. E aí você pode anotar João 5,30 e João 8,28, que são escrituras que auxiliam para você observar esse lado humilde da dependência de Deus de Jesus. Pode passar aí. Um outro aspecto assim, bem desafiante da vida de Jesus que envolvia humildade era o serviço oferecido aos homens e às mulheres. Jesus ele oferecia, né? Em Mateus 20, 28, Jesus fala assim, ó, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, né? Aquele mesmo esquema, né, que a gente pensou, pô, Jesus é o rei, ele veio de Deus, ele é o Criador, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, ele estava sentado ao lado direito de Deus, no trono de Deus, né? E ele chega aqui no mundo, como homem, já se rebaixa, né? E não basta isso, ele veio para ser um serviçal, ele veio para ser um escravo da humanidade, para que a humanidade alcançasse a salvação, né? Então Jesus ele se rebaixa no serviço aos homens e às mulheres, né, como um servo. Isso foi muito difícil dos discípulos compreender durante um tempo, né? Durante muitos períodos os discípulos se confundiam sobre qual é o lugar de Jesus, qual é o lugar deles. Algumas vezes eles achavam que por eles estarem com o Filho de Deus, eles tinham um lugar de privilégio nesse mundo e no mundo espiritual, eles tinham um lugar de privilégio ao lado de Deus, existia uma disputa para ver quem era o maior entre eles, quem ia estar no topo, quem ia estar no melhor lugar, né? Só que tudo isso é muito contrário ao que o próprio Jesus vivia, e Jesus, durante muito tempo, ele repreendia os discípulos, como fosse assim, ó, vocês não estão entendendo nada sobre mim, sobre para que eu vim, como eu estou vivendo, né? Essas disputas que vocês estão fazendo aí por poder, tem nada a ver comigo, olha para mim, lembra de mim, olha para onde eu andei, o que eu ensinei, como eu sou, né? Que é isso aqui, ó. Eu vim para servir, né? Eu não vim para ser servido. O coração da gente muitas vezes se sente muito incomodado quando a gente não é servido. Muitas vezes a gente cria expectativa de que alguém vai me servir com algo, alguém vai fazer isso por mim e tal, e aí quando essa expectativa se frustra, por causa do pecado, o coração da gente fica doído, né? Fica lá, ó, cortado, caramba, ninguém me ama, pessoal, poxa, eu criei a maior expectativa que o pessoal ia chegar junto, pô, ninguém veio me visitar, caramba, nossa, tal. E isso vai se agravando quando o coração da gente começa a se tornar orgulhoso e a gente acha que a gente está nesse mundo aqui para ser servido. Aí vai potencializando, crescendo, daqui a pouco você abandonou a Deus. E não foi porque alguém não te serviu, foi por causa do orgulho. Porque em algum momento você começou a pensar que você está aqui para ser servido. E as pessoas estão falhando em servir você. Isso é um pensamento orgulhoso. O pensamento de Jesus é: eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Em Filipenses 2,7, né, o apóstolo Paulo fala assim, ó, Jesus esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então, aqui ele já dá até uma dicasinha assim, de como fazer, né? Fala assim, para assumir a forma de servo, não é só assim, pensa assim, hoje eu vou acordar servo. Tem a ver com esse movimento de se esvaziar a si mesmo, né? Esvaziar de quê? Talvez de um autoconceito que você tenha de si mesmo, de orgulho, de você se achar algo, se achar maior do que os outros, melhor do que os outros. É você se esvaziar de tudo isso para você conseguir
atingir a forma de um servo, a natureza de um servo. Imagina o tanto de coisa que Jesus precisou se esvaziar para atingir a natureza de um servo. O tanto. Vê a gente que não é nada. Para a gente pensar em humildade, é uma trabalheira louca, assim, você tem que orar, jejuar, se ajoelhar, pedir ajuda, abrir o coração, confessar pecado. Para a gente que não é nada, imagina para o Filho de Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, o tanto que ele teve que se esvaziar para ser o servo que ia lavar o seu pé, sujo de barro e poeira, com as próprias mãos. Imagina o tanto que Jesus teve de fazer um movimento para se esvaziar, para virar um servo, né? E aí isso é um aspecto muito grande assim, da humildade de Jesus, né? Ele veio para servir, ele é o servo. Passa aí. Outro aspecto da humildade de Jesus é o modo de vida de Jesus. Se você for analisar a vida de Jesus, ele tinha um estilo de vida simples. E ainda mais, ele ressaltava que as pessoas, os discípulos, também tivessem um estilo de vida simples, sem ostentação, sem busca por fortuna, riqueza. Meu sonho é ir para Dubai, lancha. Isso não cabia na mente de Jesus, na ideia de Jesus do que servia uma vida, para que serve uma vida, para que as coisas que chegam na nossa vida servem. Não cabia na mente de Jesus. Uma vez chegou uma pessoa para Jesus falando: eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor for, tal. Aí Jesus falou isso aqui, ó. Mateus 8:20. As raposas têm suas tocas, as aves seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Era assim a vida de Jesus. Era a vida simples, dependente de Deus, Deus suprindo suas necessidades, e Jesus servindo, e Deus suprindo, Deus cuidando, confiança no cuidado de Deus. E em Mateus 6,31, Jesus vai falar novamente o seguinte, ó. Ele diz assim, ó, está embaixo: não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, né? Vê que interessante, né? Jesus está falando assim, de pessoas que têm como objetivo de vida correr atrás dessas coisas, né? Jesus fala assim, ó, não vá por esse caminho, não vá por esse pensamento, não vá por esse caminho. As pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que são pagãs, né? Era um termo de época de Jesus, né? Para as pessoas que não eram fiéis ao Deus de Israel. Essas pessoas que correm atrás dessas coisas, a vida delas é correr atrás dessas coisas, né? Isso aqui é um alerta muito forte para os dias de hoje, né? Para a juventude de hoje. Hoje você é bombardeado com imagens de ostentação, né? De extrema riqueza, de dinheiro, né? E aí acaba que essas coisas se tornam um alvo, assim, você começa a cobiçar e amar essa imagem, né? Eu quero isso para a minha vida, né? Eu quero ser que nem fulano de tal, lá com aquele cordão, ó, de ouro, lá pendurado no pescoço, eu quero aquela lancha, eu quero aqueles 3 carros importados na garagem, eu quero que minha vida seja assim, tal, eu quero ter tal coisa, e acaba que a sua vida é correr atrás dessas coisas, e aí você esquece de um Deus que supre todas as suas necessidades, que cuida de todas as suas necessidades, que quer cuidar da sua alma, quer que você corra atrás do seu espírito, da sua salvação, da sua relação com Deus, do seu próprio coração, né? E Deus, Ele quer cuidar de você, e nunca vai faltar nada na sua vida, e Deus vai cuidar de você. E aí a gente observa que Jesus, ele jogava essa ideia para as pessoas, ó, para que isso? Você pode ter um estilo de vida simples, né? Deus vai cuidar. Use o que você tem para o reino de Deus, use o que você tem para a vontade de Deus, use o que você tem para servir, use o que você tem para ajudar as pessoas, para ser generoso, para glorificar o nome de Deus, né? Pode passar. E essa aqui seria talvez a maior prova de todas, assim, sobre o que é humildade segundo Jesus e segundo Deus, né? A prova da nossa humildade perante Deus é a nossa humildade perante os homens. Isso aí é tiro e queda, gente. Não tem outro caminho, não.
Você não pode dizer assim, eu sei um jeito de ser humilde com Deus, eu sendo orgulhoso com as pessoas. Não existe. Assim, não bate. Para Jesus, uma coisa assim está amarrada e diretamente ligada à outra. É até uma régua para você sentir como está a sua relação com Deus, é você ver como está a sua relação com as pessoas. E principalmente no aspecto orgulho e humildade, né? Passa aí. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. João 13,14, Jesus fala assim, ó: lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros, né? Então aqui, ó, Jesus ele é colocado hoje como um modelo de boas ações e de amor, quase que unânime para a humanidade, né? Mas é muito nesse aspecto assim, eita, que legal, olha que lindo que Jesus fez. Não é lindo, né? Como Jesus era, não é legal? Vê que legal como Jesus era. Nossa, que legal, olha ali Jesus, ó, ajudando, né? Tá, fica aí Jesus, eu estou aqui. Só que Jesus faz tudo isso pensando nisso aqui, ó. Eu fiz isso para que vocês façam. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Paulo fala assim, ó, falando sobre Jesus, ó: considerem os outros superiores a vocês mesmos. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que esvaziou a si mesmo. Então aqui novamente, né, ó, ele fala sobre você considerar os outros superiores a você, né? A maneira como você chega para o outro sente que você considera ele superior. Você não chega assim intimidando, colocando o outro para baixo. Você chega passando que você considera o outro superior a ele, né? Jesus era assim, né? E ele fala que esse movimento significa você esvaziar de si mesmo, né? Para você conseguir ter esse movimento que vai causar esse impacto no outro. O outro, quando você for na direção do outro, o outro não deve sentir medo, não deve sentir intimidado, não deve sentir que você vai destruir ele. Ele deve sentir assim que vai ser servido e amado, mesmo que isso envolva correção. Mesmo que envolva correção, a sua chegada, ela vai transmitir amor, acolhimento, cuidado. Mesmo que tenha exortação, correção, porque você vai chegar como alguém inferior ao outro, e o outro vai se sentir superior a você mesmo, né? Esse era o coração de Jesus. E em 1 João 2,6 diz assim, ó: quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Novamente, né? As coisas que Jesus faz, fala, ensina, não são para serem emolduradas e colocadas na parede da nossa sala, né? São para serem vividas por cada um de nós. E não sou eu que estou dizendo isso, não é fulano de tal que está falando isso. É o próprio Jesus, são as próprias escrituras que falam, ó, tudo que está aqui, ó, não é para você achar bonitinho, fofo, é para você viver como Jesus, né? Porque se relacionar com Deus, você dizer que permanece em Jesus, é você andar como ele andou. Então está muito ligado à vida, né? As decisões de ser como Jesus, reagir como Jesus, agir como Jesus. Tem uma escala de valores que Jesus tinha para determinadas coisas. Pô, o que é mais interessante, isso aqui ou isso aqui? O que é que Jesus escolheria? Jesus dá valor às vidas, Jesus dá valor à comunhão, Jesus dá valor ao Espírito, Jesus dá valor à alma, à verdade, Jesus dá valor à sinceridade. Então andar como Jesus andou significa que você está nele. Pode passar aí. Então, irmãos, essa foi a aula de hoje. Hoje a gente entendeu um pouco desse aspecto do que é ser pobre de espírito, né, que está ligado ao termo humildade, e o quanto isso é importante para quem está buscando a Deus, para quem quer se relacionar com Deus, né? E aí nas próximas semanas a gente vai estudar os outros aspectos da vida de Jesus, todos eles em cima do que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, do Mateus capítulo 5. E agora, para encerrar, deixa eu ver o horário aqui, eu queria dar um tempinho, assim, uns 10 minutinhos, para a gente fazer umas rodinhas de 4 pessoas, e a gente conversar um pouco sobre essas duas perguntas, rapidamente, né?
Quando acontece um desentendimento, você acha difícil ir até a pessoa pedir perdão? E a outra pergunta é: você se sente mal quando se sacrifica ou faz uma boa obra, mas ninguém vê ou reconhece? A gente poder discutir um pouco sobre como são os sentimentos no nosso coração, né, ou as impressões que a gente vê sobre esse assunto na nossa própria vida. Então a gente vai fazer um círculozinho, você vê quem está perto de você, se tiver 2 aqui, junta com 2 que está ali e monta, né? E a gente vai ter um tempinho de 10 minutos, e aí no final a gente termina com oração, tá bom, gente? Vamos reunir aí.
Papel de quê? Vamos cantar mais um louvor? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque Deus nos consolará. bem-aventurados os humildes, pois de Deus a terra vão herdar. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque Deus prometeu saciar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. Bem-aventurados os que têm compaixão, pois receberão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, pois eles verão ao Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão os filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos de Deus, recompensará os seus. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam em nosso caminhar com Deus. Em nosso caminhar com Deus. Graça e paz, irmãos. Eu queria, na verdade, apresentar a vocês. Nós temos aqui duas visitas, na verdade. O irmão Marcos do setor leste. E ele trouxe a tia dele, está aqui conosco. Bem-vindo, irmão. Que você possa ter um ótimo convívio. O nosso culto está encerrado por hoje. Obrigado.